Romanos 12, 12, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos repetir, creio que está ali projetado, então vamos usar aquela mesma versão que está ali no Data Show, todos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a sermos perseverantes, até que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Para todos que estão nos acompanhando durante esses 40 dias, a igreja está num desafio de oração e jejum durante os 40 dias, e hoje nós queremos, o texto que os irmãos têm no livro e que é sugerido, é o de Atos 2, 42 a 47, mas nós não vamos lê-lo agora, faremos menção apenas o versículo 42, eu quero fazer menção, Atos 2, 42, e durante a semana nós ainda estaremos perseguindo esse texto, trabalhando esse texto, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegria, a nossa alegria precisa ser reflexo da nossa esperança. Olha que coisa bonita, a palavra de Deus começa enfocando, o que a palavra de Deus começa trazendo como destaque. Algumas pessoas só têm esperança quando estão alegres, e elas usam a esperança como reflexo da sua alegria. A palavra de Deus vem contrariando esta regra, e a palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança. Precisamos sentir alegria pelo fato de termos uma esperança, de sabermos que a nossa confiança não falha, porque ela está pautada na autoridade do nome do Senhor Jesus. A palavra começa dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A paciência deve ser a base para quem quer ultrapassar a tribulação com êxito. Bote uma coisa na sua cabeça, bote uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Quantos aqui já passaram algum momento de tribulação? Levanta a mão, quem já passou tribulação? Pode baixar. E quem está passando alguma tribulação? Levanta a sua mão, pode baixar também. Então deixa eu falar uma coisa que vai confortar o seu coração. Tribulação sempre haverá em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Esse amém saiu de dentro de você meio forçado, né? Tribulação sempre teremos na vida. Agora gostei, esse aí foi bem espontâneo. Diz a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sabe por quê? Porque o autor desse livro, o Espírito Santo, através do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês passarão por tribulações. Ele não disse que nos desampararia, não disse que morreríamos ou que estaríamos desprotegidos, mas ele disse: no mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições, por momentos difíceis, momentos com os quais vocês terão dificuldades, nós teremos dificuldades de conviver e dar glória, e dar uma saudação de alegria, de contemplação, a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quem quer passar a tribulação com êxito, precisa exercer a paciência. A forma que Deus tem de purificar a nossa paciência, de fazer com que a nossa paciência seja ainda mais especial diante dos seus olhos, é nos levando a passar por tribulações.
A tribulação é um caminho ermo, é um caminho deserto, porém necessário para aqueles que querem ter êxito na sua vida. Aqueles que passam uma tribulação, só tem duas formas de passar a tribulação: ou com êxito, ou com derrota. Eu ouvi uma coisa interessante um dia desse. Alguém estava falando que na vida, você só tem duas opções: ou você procura as respostas, ou você procura as desculpas. Ou você procura as respostas, ou você procura as desculpas. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança. O fato de vocês terem esperança, isso já leva vocês a se alegrarem. Vocês não precisam estar alegres somente quando todas as coisas estão correndo de acordo com o que vocês esperam, mas vocês precisam estar alegres pelo fato de serem esperançosos, pelo fato de que a esperança de vocês tem nome, e a esperança de vocês é Jesus, o Filho de Deus. Enquanto que a alegria é reflexo da nossa esperança, a paciência deve ser a base para ultrapassarmos a tribulação com êxito. A oração é o fruto de quem sabe perseverar. A oração é o fruto de quem é perseverante. Pessoas de oração são pessoas perseverantes. Não é de oração aquela pessoa que em meio à tribulação foge, em meio à angústia sai, em meio às intempéries desiste. Oração, eu tenho dito aqui, oração é para os fracos. Oração é para os fracos. Que a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Oração é para aquele que espera conscientemente pela graça do Senhor. A oração precisa ser o nosso fruto, precisa ser a nossa resposta, a nossa perseverança, porque a nossa perseverança demonstra a nossa fé. Não existe fé sem perseverança. Me mostre do Antigo Testamento ao Novo Testamento alguém que viveu pela fé, fazendo toques de mágica, pedindo a Deus uma coisa agora e antes de ontem já tenha acontecido. Os homens, as mulheres, as pessoas que andaram com Jesus, os homens e mulheres de Deus, foram pessoas que aprenderam a perseverar. E pessoas que aprenderam a perseverar são pessoas que se envolvem, se comprometem com a oração. A oração não é um mero exercício espiritual entre o homem e Deus. A oração é um atributo vital para o nosso relacionamento com Deus. Você não consegue parar de respirar. Se parar de respirar, você vai morrer. Se você parar de orar, a sua vida, ela para, ela morre. Falei hoje pela manhã, uma das coisas que Jesus mais fez no seu ministério foi orar. Você vai pegar os evangelhos cheios de referências a que Jesus estava orando com os apóstolos, orando sozinho, orando com multidões, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo coisas, Jesus fazendo sinais, prodígios, mas o tempo todo ele falando com o Pai, o tempo todo ele conversando com o Pai. Oração é muito mais que uma comunicação, oração é um relacionamento com o Senhor. Oração é pegar na mão de Jesus e andar com ele para cima e para baixo. A palavra de Deus mostra que podemos ter alegria na esperança. Essa esperança não é simplesmente aquela coisa que algumas pessoas sentem de vez em quando motivadas pelas coisas boas que estão lhe acontecendo, mas queremos pensar em esperança, do verbo esperançar. E esperança, do verbo esperançar, é quando nós temos a capacidade de acreditar naquilo que é invisível.
A esperança do verbo esperançar é o que a palavra de Deus vai traduzir como fé. É o começar a esperar por aquilo que eu não vejo, por aquilo que não é lógico, por aquilo que não tem consubstância, aquilo que não pode ser comprovado aos olhos nus, aquilo que por vezes foge da minha dinâmica, foge do meu controle, mas que eu acredito está plenamente no controle, plenamente nas mãos do Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas. É a nossa capacidade de ver aquilo que é invisível. As pessoas que começam a se dedicar à oração, a oração é algo que nós fazemos e que só nos aprofundamos a partir do momento que ela passa a ser habitual em nossas vidas, não como um ritual, mas habitual. Quando a oração passa a ser uma necessidade, quando a oração passa a ser algo que expressa a minha vontade de estar na presença do Senhor, quando a presença do Senhor faz diferença na minha vida, quando a presença do Senhor faz com que eu esteja focado naquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. A palavra do Senhor diz que a paciência, nós podemos ter a paciência ou desenvolver a paciência em meio à tribulação. A mente humana, ela é tão limitada que às vezes a gente pede paciência a Deus. Quantas donas de casas, mães de famílias, pais, filhos, professoras, quantas vezes dizem: Senhor, me dá paciência. E o laboratório de Deus da paciência é a tribulação. O laboratório de Deus é a tribulação. Porque a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito, quando o Espírito de Deus entra na vida do ser humano, quando o Espírito de Deus liberta o homem, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, quando o homem é salvo dos seus pecados pelo poder do sangue de Jesus, na intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida, esse homem recebe um fruto, que tem 9 partes. E dentro desse fruto, diz a palavra de Deus que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Todo cristão tem paciência, então você não precisa pedir mais paciência a Deus. Você precisa pedir a Deus sabedoria para utilizar a sua paciência. Senhor, me ensine a usar a minha paciência. Me ensine a usar aquilo que já está dentro de mim, porque a paciência já está dentro de você, e à medida em que pedimos a Deus que nos aumente a paciência, Ele nos leva à tribulação, permite tribulação, porque a tribulação vai gerar em nossas vidas a percepção da paciência. Eu só posso detectar o quanto eu sou paciente se eu estiver atravessando a tribulação. Dormindo, ninguém é paciente. Olha, eu tenho uma paciência tranquila quando eu estou dormindo, claro. Agora vá alguém te acorde para ver se a paciência ela não extrapola, se ela não pula para o lado de fora. Essa paciência na tribulação, ela produz um resultado transformador naquele que é o seu aprendiz. Nós somos aprendizes com a tribulação. Nós somos pessoas que, à medida em que Deus permite passarmos por tribulações, essas tribulações não vêm para nos destruir, não vêm para nos derrotar, mas as tribulações vêm para transformar as nossas vidas, para mostrar que fraqueza não é sinônimo de derrota. Se você está acompanhando aí, Romanos capítulo de número 5, versículos de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você consegue entender a manifestação da grandeza, da graça de Deus? Não somente isto, mas nos gloriamos. Como que alguém pode se gloriar? Como que alguém pode trazer como se fosse o maior êxito da sua vida? Como se alguém trouxesse um troféu? O cristão, quando ele está passando por tribulação, ele precisa ver isso como um troféu. A tribulação, diz a palavra de Deus, nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a paciência, o laboratório de Deus para que o fruto do Espírito cresça na minha vida, é a tribulação. É por isso que existem muitas pessoas medíocres, espiritualmente falando. Existem muitas pessoas que desistem da fé, porque acham que servir a Deus, estar em comunhão com Deus, é uma vida onde nenhum tipo de tribulação vai chegar, onde todas as coisas conspiram apenas para a benignidade da sua vida. Há uma diferença entre benigno e bondoso. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Geralmente a nossa vontade, ela é apenas agradável, queremos apenas o que é agradável, não queremos o sofrimento, temos dificuldade em perseverar na oração, temos dificuldade em entender que todas as coisas, não apenas as agradáveis, mas todas as coisas contribuem juntamente, é um conglomerado de coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que devemos nos alegrar na tribulação? Sabe por que devemos nos gloriar na tribulação? Porque quando nós nos gloriamos na tribulação, antes de tudo, nós começamos a desenvolver e demonstrar a nossa esperança. A tribulação não é o fim de linha, a tribulação não é o marco maior na nossa vida, a tribulação é apenas um momento, por mais duradouro que ele seja, aqui nessa terra não há nada que seja eterno, eterno somente o amor de Deus. Tem muito tempo que eu já venho sofrendo, louve a Deus, porque Deus colocou dentro de você uma resistência muito grande. Louve a Deus, porque tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. E às vezes você já andou através da tribulação quase que tudo que precisa andar, e faltando um pouquinho, você desiste. Se você não cruza a linha de chegada, você não logra êxito, você não alcança a vitória. Quando a palavra do Senhor diz, não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Se você está com o texto aberto, eu estou em Romanos 5:4, mas se você está com o texto aberto em Romanos 12:12, veja o que é que nós começamos lendo. A palavra do Senhor diz, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. E o que diz o versículo 4 do capítulo 5 de Romanos? E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sabe por que eu posso esperançar? Sabe por que eu posso ter esperança de dias melhores? Sabe por que eu posso crer na providência do Senhor? O sinal de que as coisas mudarão é que aquilo que é bíblico está se cumprindo, as tribulações estão sobre a minha vida. E quando as tribulações estão sobre a minha vida, elas não vieram para me destruir, mas essas tribulações vieram para gerar em mim
paciência, para que a paciência gere em mim uma experiência, e com a experiência eu me torne um cristão maduro, e a experiência gere em mim a esperança que inicia um novo ciclo em minha vida. Precisamos perseverar na oração. O versículo 5, capítulo 5 de Romanos diz: e a esperança não traz confusão. Alegrai-vos na esperança. A esperança não traz confusão. Mas eu só tenho a esperança, eu não tenho momentos alegres, eu não tenho elementos que fomentem a minha base da alegria. Eu só tenho a esperança. E o que diz a palavra do Senhor? A esperança não traz confusão. Ou seja, a esperança é jogo certo, é ponto certo. Aquele que se lança esperançosamente no Senhor, revela diante do Senhor a sua fé. A palavra do Senhor diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. A palavra de Deus diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A base da nossa esperança, o que vai gerar em nós uma perseverança, não é o quanto nós resistimos, mas o quanto Deus nos submete às ações, às intempéries, o quanto Deus, permitam-me a palavra, o quanto Deus aposta em nossas vidas. Não é o quanto nós podemos reagir. Essa não é a base, mas a base é o quanto Deus espera de nós. E a Bíblia diz que Ele espera tanto que o seu Espírito foi derramado em nossos corações, e por isso a nossa esperança não falha. Quem tem casa aqui com quintal, às vezes você tem no seu quintal, se não é pavimentado, você tem umas ervas daninhas, você tem um mato, que você vai lá e tira aquele mato, e deixa o seu quintal limpo, deixa tudo perfeito, que olha, dá alegria de ver, parece até que o espaço cresce, e você limpa com todo cuidado, tira todos os restos vegetais, joga fora, joga distante do seu quintal. Mas você já percebeu que quando bate as primeiras gotas de chuva, o que ficou lá embaixo começa a brotar de novo? Só que ali são ervas daninhas, são plantações ou são vegetais que nós não gostaríamos de ter ou de tê-los, por isso a gente os retira, a gente capina, a gente machuca, a gente queima no fogo. A esperança é muito mais forte do que uma erva daninha. A esperança, por mais que a tempestade venha, que a tribulação venha, que sejamos submetidos a uma aparente queda, a esperança, ela nos foi dada pelo Espírito que foi derramado em nossos corações, e por isso nós podemos perseverar em oração. A perseverança é a marca registrada daqueles que confiam em Deus. Eu não sei perseverar, eu não tenho paciência. Enquanto você disser isso para você, você não vai deixar de ser um crente medíocre. Evolua, cresça, sai da papinha, pega algo mais consubstancial, pega uma vitamina mais forte, vai um pouco mais adiante. O Espírito de Deus derramou sobre o seu coração, o Espírito de Deus derramou sobre o seu coração tudo o que você precisa, é o que diz a palavra de Deus. Os grandes homens, se podemos chamá-los de grande, até porque se é grande não é servo, se é servo não é grande, mas grandes homens no sentido daqueles que se destacaram na vida espiritual, na vida com Deus, foram homens que aprenderam a perseverar, a esperar. Quantos anos, quantos dias, quantas horas Deus mandou que Noé
preparasse a arca. Noé orou, possivelmente teve árvore que ele plantou, colheu a árvore, que a Bíblia diz que aproximadamente 100 anos esperando no Senhor. Era um velho maluco. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Demora não é sinônimo de derrota. Demora não é sinônimo de derrota. Elias, quando orou, quando ele fez aquele desafio aos profetas de Baal, a gente lendo assim a palavra, parece que foi algo instantâneo. Ia passando na rua, aconteceu um contragolpe, eles começaram a discutir e ele lançou aquele desafio. Elias já vinha sendo perseguido há muito tempo, o povo de Deus já vinha sendo perseguido há muito tempo, Elias vinha orando a Deus muito tempo. Até o dia que ele disse: Senhor, saiba-se hoje que há Deus em Israel e que há profeta em Israel. Caía fogo do céu. E o que aconteceu? A história você conhece. Daniel e seus amigos, Deus os colocou para passar na tribulação. E foi dado a eles a incumbência de não adorar o seu Deus. Aí é pedir para ver milagre. Aí é pedir para ver milagre, porque quando o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, alguma coisa vem ao seu encontro impedindo ou dificultando a sua ação de honrar o seu Deus, se ele é alguém que persevera em oração, isso aí pode ter certeza, o verdadeiro cristão ele vai buscar onde não existe. Ele vai buscar onde não existe, porque ele é um homem, ele é uma mulher que persevera em oração. Essa perseverança na oração precisa ser a marca das nossas vidas diante de Deus. A perseverança na oração nos faz parecidos com Jesus. Quando nós perseveramos em oração, as nossas atitudes, elas começam a mudar. Os nossos pensamentos começam a mudar. A leitura da palavra de Deus e o entendimento acerca da palavra de Deus começa a mudar. Tudo por conta da perseverança na oração. Mas eu quero concluir. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Eu disse a vocês que no texto que vocês têm aí no livro, essa semana está Atos 2, 42 a 47, eu iria fazer menção apenas do versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os apóstolos chegaram ao ponto de reunir os discípulos. Os apóstolos eram discípulos que faziam discípulos. Jesus era o mestre, os apóstolos eram os monitores e os discípulos eram os alunos. Jesus chegou, colocou dentro do coração dos seus apóstolos a vontade e a determinação de vencer, de lutar e fazer a diferença. E eles chegaram em um determinado momento, que perseveravam tanto na oração, que a Bíblia diz que a igreja passou a ser um imã. A Bíblia diz no versículo 47, se você observar aí, diz que a igreja começou a cair na graça da sociedade, o povo começou a amar a igreja, o povo começou a se despertar pela igreja, o povo começou a olhar para a igreja de uma forma diferente, e diz a palavra de Deus que todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Mas o que é que os apóstolos fizeram para que isso acontecesse? Chegou um momento que o trabalho começou a crescer, o amor entre eles era tão grande que eles distribuíam tudo quanto tinham, pelos que tinham menor poder aquisitivo.
E diz a palavra de Deus que eles chegaram e disseram: não é razoável, não é justo, não é certo a gente parar de orar e parar de meditar na palavra para fazer outra coisa. Escolham vocês 7 homens, pessoas que possam fazer esse trabalho, coordenar esse trabalho, mas nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Já vi muitas pessoas: Deus, eu quero ser um crente diferente. Oração e palavra. Você pode participar de todos os cultos online possíveis, sai de um, entra no outro, passa o dia inteiro. Se você não leva uma vida de oração e palavra, sua vida será uma vida vazia. Sua vida será uma vida sem algo mais forte, sem algo que possa fazer com que outras pessoas queiram ser suas imitadoras. Quando você era criança, com certeza você queria imitar alguém. Você queria ser alguém quando era criança. No caso dos rapazes, quem sabe idealizavam ser um jogador de futebol, pensando em determinado astro do futebol. Ou quem sabe no mundo artístico, ou no mundo político, ou em quaisquer outras áreas, nós sempre pegamos alguém como espelho. Só que neste mundo, a palavra de Deus revela que nós é que devemos ser o espelho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E por fim, se refletimos esperança em nos alegrar, se a nossa base da vitória é a nossa paciência. Quer ter vitória, irmão? Paciência. Eu me lembro que antes mesmo de ir para o seminário, antes de fazer o meu curso, eu fui a uma ordenação de um pastor, hoje amigo meu, colega meu de ministério, e o pai dele era pastor, e o pai dele pregou naquela noite, na noite em que ele estava tomando posse na igreja. E eu me lembro que, não me lembro o texto, não me lembro outras coisas que ele pregou, mas ele pregou para o filho uma coisa: você precisa ter 5 coisas na vida: paciência, 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 paciência e paciência. Quando você aprender a ter as 5 coisas, aí você pergunta a Deus qual é a sexta, e não se espante se Deus disser: meu filho, já que você aprendeu 5 coisas, eu vou te ensinar mais uma: paciência. A nossa base, a base da nossa vitória é a nossa paciência. Temos certeza que as nossas orações são respondidas, motivo pelo qual nós perseveramos sempre em oração. Tenha paciência, se alegre sempre e persevere em oração. A dor está maior, ore mais. Está mais difícil, ore mais. Ninguém mais acredita, ore mais. Talvez nem você acredita, ore mais. Os milagres estão disponíveis para aqueles que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus e vamos orar. Diga a Deus, conte para Deus a sua história. Qual é a história que você está contando para o Senhor? A história de uma desculpa? A história de uma resposta? Ou você busca uma resposta na oração? Ou você busca uma desculpa para não orar? Seja perseverante. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Eu quero orar por você nessa noite. E quero orar por você que está em casa, você que está aqui presente. Eu quero desafiar você a uma mudança completa, uma mudança radical. Mas uma mudança que vai ser gradativa. Uma mudança que começa
em orar, orar, orar e orar. Uma mudança que começa demonstrando diante de Deus: Deus, eu acredito em Ti, eu confio no Teu poder, eu confio no Teu poder. Se tem alguém aqui, ou em casa, se tem em casa, você manda aí pelo chat. Se tem alguém aqui, que tem sido atacado de uma forma tremenda, talvez o inimigo tenha se levantado na sua vida com muitas coisas, com dissabores, com problemas, com enfermidades, com falta de condições financeiras, enfim. Mas você quer desafiar a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou orar ainda mais, eu vou me dedicar mais à oração. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Levanta a sua mão, Deus abençoe. Se esse é o seu desejo, Deus abençoe. Diga a Deus: Deus, eu quero orar mais. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Desafie a sua vida, desafie a sua vida. Seja alguém de oração. Deixe a oração fazer por você aquilo que durante a vida inteira você não conseguiu fazer. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, atende o desejo de cada pessoa, Senhor, que se expõe diante do Teu trono de graça. Cada servo, cada pessoa, Senhor, que diz a Ti que precisa de uma mudança, que quer uma mudança, que quer Te conhecer mais de perto. Senhor, as nossas limitações, os nossos problemas, eles não são, Senhor, maiores do que o Teu amor sobre nossas vidas. Por isso nós pedimos, na autoridade do nome de Jesus, desperta as nossas vidas em direção à Tua palavra, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.